Justo é o Senhor em todos os seus caminhos e benigno em todas as suas obras. Salmo 145, 17. Senhor meu Deus, te agradeço pela oportunidade de estarmos na sua casa, ó Pai. Te agradeço porque podemos mais uma vez nos reunir, te louvar, ó Pai, te adorar e também ouvir um pouquinho mais da sua vontade para as nossas vidas, ó Pai. Aceite esse culto em louvor a Ti, Senhor, e fale aos nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, leiamos agora todos juntos o hino de 58 do HCC que vai ser projetado aqui na tela. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, anunciai de dia em dia a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Bendito seja para sempre o seu nome glorioso, e encha-se da sua glória toda a terra. Engrandecei ao Senhor comigo, e juntos exaltemos o seu nome. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor vestidos de trajes santos. Agora vamos chamar a Rose para nos dirigir no hino de número 22 do HCC. Irmãos, vamos nos colocar em pé e juntos vamos cantar este hino. E como já foi lido em Salmo 145, 17: Justo é o Senhor em todos os seus caminhos e benigno em todas as suas obras. Justo é, Senhor, nos teus santos caminhos, és digno em todas as tuas obras. Justo é, Senhor, nos teus santos caminhos, és digno em todas as tuas obras. Bem perto estás, bem perto estás dos que te invocam, de todos que te invocam em verdade. Aleluia. Nesse momento teremos momentos de intercessão com o pastor Wagner. Nós estamos no último domingo de 2013 e eu fico muito feliz que temos muitos irmãos aqui, muitos estão viajando, mas nós estamos aqui. Então quero pedir que você, por favor, você que é da nossa igreja, cumprimente aqueles que estão conosco hoje.
E depois você pode vir aqui à frente, aqueles que querem apresentar-se ao Senhor, podem vir aqui à frente, nós vamos orar. Mas não deixe de cumprimentar aqueles que estão conosco, dê um abraço no seu irmão. Depois pode vir aqui para frente, nós vamos apresentar a igreja nesta oração. Muito bom, o calor está forte lá fora, mas o calor fraternal também está muito bom, né? Aqueles que quiserem podem vir aqui à frente, nós vamos orar ao Senhor e apresentar a sua vida, a sua intercessão, pedindo que Deus cuide, que Deus acompanhe. Nós vamos continuar confiando no Senhor. Oremos. Senhor Deus, diante do Senhor estão estes irmãos que vieram buscar a Tua presença e continuar confiando no Senhor. Nós temos apresentado alguns nomes e eu quero colocá-los diante do Senhor. Quero continuar orando pela vida do Reinaldo, pela vida do irmão Celso Bonatti, pela vida da irmã Sônia, que vai passar por uma cirurgia. Quero apresentar a vida do irmão Américo, da irmã Rosalina, outros nomes que têm pedido as orações, têm conversado, e a gente tem orado durante a semana e tem apresentado ao Senhor. Mas todos os que estão aqui à frente estão esperando em Ti, ó Deus, uma resposta do Senhor, esperando uma ação, talvez até uma intervenção do Senhor. Mas nós entendemos que o Senhor tem sido para nós um Pai muito cuidadoso. E que muitas lições o Senhor tem ensinado através também de algumas dificuldades. Outras vezes o Senhor tem nos feito crescer na fé, no relacionamento com o Senhor. Outras vezes nós não entendemos nada que o Senhor está fazendo, mas cremos que o Teu grande amor é manifesto mesmo quando o Senhor faz diferente de como pensamos. Mas eu quero lembrar a Deus que neste ano o Senhor nos abençoou exatamente como queríamos muitas vezes. O Senhor tomou conta das nossas vidas, dos nossos sonhos, dos propósitos, e o Senhor supriu a necessidade dos irmãos, da igreja, das pessoas que nós apresentamos diante de Ti. Por isso queremos Te agradecer, porque experimentamos um Deus que está vivo, presente, que está entre nós, que é interativo conosco, que apesar de ser tão santo, tão grande, se importa conosco e ouve as nossas orações. A nossa gratidão ao Senhor, o nosso desejo de que o Senhor se sinta adorado, louvado, respeitado e amado pelo Deus grandioso que o Senhor tem sido. E também diante do Senhor, nosso desejo que a nossa fé continue firme no Senhor, não seja abalada. O nosso desejo de que o Senhor continue falando aos nossos corações, ensinando, tratando, mas também nos abençoando e nos acompanhando. Ó Deus, cuida de cada um desses irmãos que está aqui, das vidas que eles colocam diante do Senhor. E pedimos ao Senhor que fechemos este ano com toda alegria no nosso coração, todo reconhecimento por aquilo que o Senhor é e por aquilo que o Senhor tem feito. Graças a Ti pelo Teu grande amor pelas nossas vidas. Recebe esses irmãos na Tua presença. Nós oramos na mesma fé e no mesmo Senhor. E oramos também em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, este é um culto dirigido pelo Ministério de Administração e nesse momento eu quero chamar o líder do Ministério, João Rosa, para vir aqui à frente.
Bom, primeiro nós vamos ver uma breve retrospectiva do que foi, de algumas novidades que foram implantadas durante este ano. No quiero perder las cosas que me quedan por hacer, las cosas que me quedan por vivir en ti. No quiero olvidar las cosas que planeaste para mí, los sueños que me diste lograré por ti. No tienes que buscar a nadie más, yo quiero ir. Aquí está mi tiempo, aquí están mis horas, aquí estoy yo. Mi vida es para ti, en ti la quiero yo invertir. Aquí están mis manos, aquí está mi voz, aquí estoy yo, aquí estoy yo. Oh, oh. Listo quiero estar, los dones que me diste voy a usar, los años que me has dado viviré por ti. Voy a conquistar la tierra que me diste y sin dudar haré lo que me pidas, viviré por ti. No tienes que buscar a nadie más, yo quiero ir. Aquí está mi tiempo, aquí están mis horas, aquí estoy yo. Mi vida es para ti, en ti la quiero yo invertir. Aquí están mis manos, aquí está mi voz, aquí estoy yo, aquí estoy yo. No tienes que buscar a nadie más, yo quiero ir. Aquí está mi tiempo, aquí están mis horas, aquí estoy yo. Mi vida es para ti, en ti la quiero yo invertir. Aquí están mis manos, aquí está mi voz, aquí estoy yo. No tienes que buscar a nadie más, yo quiero ir. Aquí está mi tiempo, aquí están mis horas, aquí estoy yo. Mi vida es para ti, en ti la quiero yo invertir. Aquí están mis manos, aquí está mi voz, aquí estoy yo, aquí estoy yo. Aquí estoy yo. Como o pastor mencionou no culto da manhã, essas coisas que aparecem são a menor parte. A maior parte do trabalho não aparece porque é o trabalho de rotina, o trabalho da administração, né? Nós temos o Leonardo, nosso administrador, o tempo todo aí, cuidando da rotina, resolvendo os problemas da igreja. Essa caixa d'água que apareceu aí é a caixa d'água antiga. Eu não sei se a gente já mencionou isso aqui. Quando nós colocamos os novos reservatórios lá no fundo, que vão servir para o sistema de incêndio, já estão servindo, aliás, nós eliminamos essa caixa antiga. Essa caixa antiga estava com vazamento, e ela também, a gente tem que fazer limpezas periódicas no reservatório, é obrigatório isso aí. E essa aqui tem um acesso difícil e perigoso, e havia risco de acidente. Então, com o novo reservatório, a gente também resolveu esse problema, que vai ser melhor para a igreja assim também. Então, como os irmãos viram, da parte do projeto de segurança, que é a parte que as normas do Corpo de Bombeiros exigem, né? Nós já temos os hidrantes
em condições de funcionamento, o alarme de incêndio e iluminação de emergência. Nós pretendemos para o ano de 2014 conseguir as portas, segundo o Corpo de Bombeiros, as portas têm que abrir para fora e ter aquela barra antipânico para uma necessidade aí de evasão rápida do templo, tem que ter aquela barra antipânico. Então nós vamos ter que colocar nessas portas aqui da saída do templo e nas portas lá embaixo. Então os irmãos imaginam como que a gente faz para aquela porta social lá principal abrir para fora com barra antipânico, aquela porta que a gente chama de porta de serviço, essa que fica no corredor, abrir para fora também com barra antipânico. Nós vamos ter que trocar essas duas portas. Isso vai ser uma despesa um pouco maior. Temos que trocar os corrimãos e instalar mais alguns corrimãos também para ficar tudo dentro da norma e colocar também as sinalizações de rota de fuga. Então, fazendo toda essa parte, a gente pode chamar o Corpo de Bombeiros e que eles vão fazer uma inspeção e vão emitir o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, que a prefeitura está aguardando para poder dar andamento nos outros processos que a igreja tem, de regularização, o projeto de acessibilidade, tudo isso para a gente conseguir obter o alvará de funcionamento. Então, são os desafios que a gente tem para o ano de 2014, e eu queria agradecer a Deus por tudo que tem nos ajudado, né, nesse trabalho que temos feito. Agradecer todo o pessoal do Ministério de Administração pelo que tem trabalhado e também muitas pessoas da igreja que têm nos ajudado nesses dias que a gente tem feito limpeza e arrumação, né? Teve um mutirão aí que a igreja participou, muita gente mesmo veio e ajudou. E queria agradecer à igreja também pelas orações e pelas contribuições que tem também nos ajudado a dar continuidade. Nesse momento, quero chamar o conjunto feminino para nos trazer uma inspiração musical. E os irmãos que trouxeram seus dízimos e oferta podem aproveitar essa oportunidade para levar os gasofiláceos. Os nossos visitantes não precisam se sentir constrangidos, que é o momento da igreja.
Essa é uma história que o tempo não conseguiu apagar. É uma história antiga, uma história sem fim. É a história do grande plano de Deus para salvar o homem, contada de uma forma singela em que o Criador se torna criatura. É uma história de controvérsias em que o rei, que devia nascer em um palácio, nasce em uma simples e humilde estrebaria. Ele não foi recebido pela realeza, mas por um coro celeste de anjos. Como vimos, nada aconteceu como se esperava, pois essa história não foi criada por um homem, mas pelo próprio Deus. Esta é a história de Jesus. Que posso dar-lhe, tão pobre sou, o meu cordeirinho, se eu fosse um pastor, e se eu fosse um sábio, lhe daria a saber. Posso dar-lhe só meu coração. Que posso dar-lhe, ó meu doce rei. Quero aproveitar e chamar o Wesley para fazer uma oração, para agradecer os nossos dízimos e ofertas nesse momento. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é o nosso tesouro. E essa pergunta fica para toda a igreja: o que posso dar-lhe? Senhor, e o Senhor nos dá tantas coisas, inclusive recursos financeiros. E nessa noite nós queremos dar um pouco, Deus, do que o Senhor tanto nos dá, Deus. E não merecemos, Deus, mas o Senhor faz questão e tem prazer de nos sustentar. Eu agradeço, Senhor, porque as pessoas aqui nesta igreja têm essa consciência, Deus, que os dízimos são importantes para a Tua obra. E também te agradeço, Senhor, porque nós temos uma equipe, Deus, que o Senhor mesmo que formou,
que consegue, Deus, plenamente colocar esses dízimos e ofertas para o Teu reino, Deus, para a Tua casa e a Tua causa. Te agradecemos e também te pedimos, Senhor, por aqueles que ainda não possuem um emprego, Deus, ou no momento estão desempregados, que o Senhor venha, Deus, suprir todas as necessidades para que eles também possam sentir, Senhor, essa alegria que é de ser dizimista, Deus. Em nome de Jesus, amém. Quero chamar o irmão Gerson Murilo de Melo, da Igreja Batista dos Brás Cubas, que nos trará a mensagem nesse momento. Boa noite. Com a graça de Deus estamos aqui e é um prazer poder estar aqui compartilhando com os irmãos. Eu estou aqui com a minha família e temos mais também um casal que está nos visitando, que eles vieram até da Colômbia, estão só passando por aqui. A Clemência é irmã da Maritza, está com o José, O José é a primeira vez no Brasil, José? E é um prazer de todos nós, da nossa família, de poder estar aqui com os irmãos, aproveitando mais uma celebração para a honra e glória do nosso Deus. Eu gostaria de ler com os irmãos. O tema hoje está até focado no principal personagem do cristianismo, que é Jesus. Nós vamos comentar alguma coisa a respeito de Jesus, inclusive da sua natureza. E nada melhor do que falarmos sobre Jesus, ainda mais nesse período em que o cristianismo comemora aí o Natal, que significa o dia do nascimento do Salvador. Para começarmos, eu gostaria com os irmãos de lermos uma passagem que está lá em Isaías, no capítulo 11. Isaías era o fã do Messias, Falou bastante sobre o Messias. Ele não teve oportunidade de contemplar pessoalmente. Sabia que o Messias viria do próprio povo de Israel, de uma genealogia judaica. E dentre as várias profecias desse profeta, nós temos uma aqui, no capítulo 11, que faz uma menção, o que Deus falou para Isaías. E Isaías escreveu. Aliás, o livro de Isaías é um dos que foram mais copiados. Dentre os manuscritos, as cópias que mais se tem é do livro de Isaías. Era um livro preferido também, de leitura nas sinagogas. Naquela descoberta em Qumran, em 1948, lá no Mar Morto, quando descobriram diversos pergaminhos dentro de vasos, em cavernas, o que mais se tinha ali de cópia, inclusive até cópia, encontrou-se até uma cópia inteira, foi do livro de Isaías. Havia cópias, inclusive uma cópia completa do livro de Isaías, sem decréscimo e sem acréscimo. Veio até corroborar com a
autenticidade do livro de Isaías que nós temos na Bíblia. Isaías 11, são 3 versículos, e começando até no primeiro. E o título foi dado posteriormente, né? Muitos anos depois, séculos depois, né? Alguém colocou um título aqui, pelo menos aqui na minha Bíblia tem um título do capítulo 11, o reino do Messias é pacífico e próspero. Primeiro versículo: então brotará um rebento do toco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor, e deleitar-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem decidirá segundo o ouvir dos seus ouvidos. Jesus chegou também a ler uma outra passagem, ele mesmo pessoalmente também leu este livro quando ele estava em Cafarnaum. Seria até interessante nós acompanharmos aqui. Em Marcos 9, nós temos aqui uma referência importante. Marcos 9, aqui a partir do versículo 2, também tem uma passagem muito importante a respeito de Jesus. Seis dias depois tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João, e os levou à parte, sós, a um alto monte, e foi transfigurado diante deles. As suas vestes tornaram-se resplandecentes, extremamente brancas, tais como nenhum lavandeiro sobre a terra as poderia branquear. E apareceu-lhes Elias com Moisés, e falavam com Jesus. Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Mestre, bom é estarmos aqui. Façamos, pois, 3 cabanas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias, pois não sabia o que havia de dizer, porque ficaram atemorizados. Nisto veio uma nuvem que os cobriu, e dela saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. Amém. Isaías tinha feito menção a um renovo, falando do Messias, e em outras partes ele também fez menção, e chegou até relatar também, até sobre como seria o sofrimento do Messias, o sacrifício do Messias. Isaías também comentava sobre o porquê do Messias, o porquê da vinda do Messias. Tem um momento em que Deus, usando Isaías, comentou com o povo de Israel de que Deus estava cansado dos sacrifícios, porque eles não eram sinceros, mas que haveria um que verdadeiramente iria remir os pecados, iria retirar os pecados. Este sempre foi um plano de Deus, um plano
que já existia até antes da fundação do mundo. Não foi um plano B. Jesus não era um plano B. Jesus já estava no plano de Deus. A questão de Deus enviar o seu filho já era um plano antes que Adão e Eva existissem. Para nós, seres humanos tão limitados em nossas mentes, porque nós realmente tentamos raciocinar sobre tudo, né? Tentar entender tudo. É até engraçado quando nós queremos entender a origem do universo, queremos entender até a existência de Deus. Chega a ser até engraçado. Hoje você encontra discussões na internet sobre se Deus existe ou não, se houve o criacionismo, a criação, ou se realmente tudo isso vem de uma evolução. É uma discussão sem fim e chega a ser até irônico seres humanos discutindo isso. Eu lembro até de uma discussão de um grande teólogo com um ateu que é famoso, que vendeu muitos livros, Richard Dawkins. É um ateu. Antes ele era até protestante, mas ele deixou de ser protestante na sua essência, e quando ele concluiu que Deus não existia e começou a escrever e levantar teses, né, e pressupostos de que Deus não existe e que a religião é um grande engano. Qualquer tipo de religião, seja cristianismo, qualquer outro tipo. Mas é interessante que, por mais que haja discussão, um grande teólogo demonstrando na Bíblia, né, fazendo menção dos livros, das passagens, demonstrando que Jesus Cristo, primeiro, e aí não há dúvidas, de que Jesus é histórico. Não conheço profundamente a questão do Richard Dawkins, mas provavelmente ele não duvida da existência histórica de Jesus Cristo, para não passar como por ignorante. Aliás, existem pesquisadores que não são cristãos, que também não têm dúvida quanto ao Jesus histórico. Claro, o Jesus histórico é muito mais real do que um César, o imperador César. Há pouca literatura que demonstra, que comenta a história de César, ou de Faraó, ou de outro rei. São poucos os livros ou escritos sobre esses reis que nós aprendemos na história. Agora, sobre Jesus, os relatos são inúmeros. Até Joséfo, que era um historiador judeu, mas que trabalhava junto ao Império Romano, ele também relatou a existência histórica de Jesus Cristo. Jesus, ele se tornou, ele cumpriu a profecia, na verdade se tornou a profecia viva de Isaías. Isaías falava tanto do Messias, e então 700 anos depois, demorou muito. Isaías não tinha essa ideia, né? Que ele estava falando de um Messias que levaria 700 anos para vir. Mas ele veio e cumpriu exatamente como Isaías havia profetizado, em todos os pormenores. Há algumas profecias, inclusive, que ainda serão cumpridas. É interessante, tem alguns aspectos sobre as profecias a respeito do Senhor Jesus. Tem o que já aconteceu. Ele já veio. Ele nasceu de uma virgem. Esse é outro grande mistério.
e não foi capricho puro e simples? Tem algo a ver com a questão do pecado? Mas por outro lado, quando ele veio tendo genealogia. É interessante, a vinda do Messias não foi sobrenatural, como que surgindo. Por que ele não surgiu? Por que ele não veio entre as nuvens? Por que ele já não apareceu com 30 anos de uma vez? Poderia. Provavelmente, com quantos anos Deus criou Adão? Será que Deus criou Adão, ele bebê? Quando Deus criou Adão, Adão já estava numa fase adulta. É assim que nós pensamos, não é? Mas no caso de Jesus tem algo importante. E aí está o foco. Nós vimos que Jesus no Monte da Transfiguração até estava lá conversando com Moisés, grande profeta, importante, também altamente respeitado até no mundo islâmico. Você não pode falar mal de Moisés para o muçulmano. Não é só falar mal de Mohammed, mas também não pode falar mal de Moisés. Moisés também é um grande profeta no Islã, para os islâmicos. E Jesus estava conversando e falando com Moisés e falando com Elias, outro profeta. E é interessante, Pedro contemplou isso lá no monte. Tem um aspecto relevante aí. Jesus sendo Deus, e nós não temos dúvida quanto a isso, não há discussão quanto à questão da divindade de Jesus. Jesus, aqui na terra, ele também estava sendo homem o tempo todo. Uma mulher humana concebeu 9 meses depois. Maria não teve Jesus uma semana depois. Não foi aquela gravidez rápida.